A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 9, que tem como título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2021, a revista como um todo está falando sobre o apóstolo Paulo e nesta lição nós vamos ver aqui um aspecto da vida do apóstolo Paulo muito importante, que é uma lição muito boa sobre liderança, porque o bom líder é aquele que treina outras pessoas. E sabemos que o apóstolo Paulo ele tinha essa dedicação àqueles que eram vocacionados para a obra, ou seja, tinham um chamado para a obra e Paulo estava ali do lado para auxiliar nessa preparação. Esta lição, além de falar dessa questão, dessa preocupação de Paulo, essa dedicação dele a ensinar os vocacionados, ela se volta também para o ensino em si. O que é que Paulo ensinava? Daí a parte que eu considero assim muito importante dessa lição, porque ela não é uma lição somente para líderes, não é somente para quem tem um chamado para a obra de Deus bem específico, não. É uma lição para todos os crentes, porque as instruções que Paulo passa ali aos obreiros da igreja primitiva são lições importantíssimas para todos os crentes. Nós vamos falar aqui nessa lição, além da questão das instruções de forma geral assim, do apóstolo Paulo, algumas serão destacadas aqui. No caso, a advertência que Paulo faz ali com relação aos judaizantes e também aos gnósticos. Tá? A gente vai falar dessas duas doutrinas da época lá, falsas doutrinas, falsas, no caso, doutrinas perigosas para a fé cristã. A gente vai falar também dessa questão do desprendimento de Paulo ao realizar a obra de Deus, que ele não está muito preocupado com dinheiro, ganhar dinheiro, ficar rico, com riqueza. Paulo vai falar isso bem claro ali. Ele tem até cuidado para não ser pesado às igrejas, o cuidado pessoal que ele tem, do que o obreiro tem que ter, então todo crente tem que ter. E fala também dos lobos cruéis no rebanho de Deus, no caso, falsos profetas no meio da igreja. Então a gente vai destacar alguns pontos aqui dessa lição para estudar eles com detalhes. Já foi postado o primeiro vídeo, onde eu explico a lição, cada tópico, subtópico, detalhado. Esse vídeo é um formato diferenciado. Esse primeiro vídeo que já foi postado tem um slide, a gente faz um slide. Esse vídeo aqui, eu vou destacar alguns pontos. É o vídeo de destaque do EBD em Foco, você que está acostumado a assistir já conhece. Se você chegou aqui pela primeira vez, quero convidar você a assistir este formato de aula. Tá? Tem gente que prefere o outro formato, tem gente que prefere esse formato. Eu penso que são vídeos que se complementam. Então é importante assistir os dois. Bem, eu também quero pedir perdão aos irmãos que sempre estão acostumados na postagem desse vídeo ser na quinta-feira, mas infelizmente não teve como, estou postando sábado à tarde, mas graças a Deus deu certo. É importante a gente estar aqui toda semana estudando a palavra de Deus juntos. Bem, então vamos lá. Essa lição ela tem uma passagem bíblica, que é a leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos 20, 17 a 34. Quando Paulo manda chamar, ele está em Mileto, uma cidade, ele manda chamar lá de Éfeso os anciãos da igreja, ou seja, a liderança da igreja de Éfeso, e ele faz ali um discurso, tá? Ele passa algumas instruções para aqueles, no caso, os líderes ali. Vale ressaltar que o que está na Bíblia, o que está registrado, é um resumo do acontecido. Muito provavelmente o discurso de Paulo foi maior do que isso. Se a gente observar Atos dos Apóstolos, tem muitos discursos, muitas pregações. A gente vê aquela pregação de Pedro ali, logo após o Pentecostes. 3.000 almas se converteram. Mas se a gente lê aquela pregação de Pedro, eu acho que em 3 minutos a gente termina a leitura. E olha lá se é isso tudo. Então, alguns estudiosos defendem a ideia de que foi mais longa a pregação, que as instruções assim que a gente vê longas, elas foram maiores. Mas ao registrar, foi registrado de forma mais resumida. No entanto, está aqui o mais importante, o que realmente era para ficar, o que o Espírito Santo ali, ao inspirar Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele inspirou a colocar essas palavras. Então essas palavras aqui, elas são para nós, são importantes para nós aplicarmos na nossa vida. Então as instruções de Paulo aqui
aos anciãos ali da igreja de Éfeso são instruções para os dias de hoje. Então a gente vai estudar detalhado essa passagem, seguindo aqui a revista. Então a gente vai fazer essa ponte, né? Porque até mesmo essa passagem está dentro do contexto da lição. Então vamos lá, o tópico 1, né? O Paulo fala aqui, né? O escritor da revista coloca assim, né? Éfeso, ponto de aprendizado dos vocacionados. Tá? O ponto de partida, ele vai citar aqui Antioquia, que foi a cidade que foi enviada ali, né? Paulo foi enviado de Antioquia para evangelizar, fazer suas viagens missionárias. A igreja de Antioquia estava vinculada também à igreja de Jerusalém. Assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não fazer um anacronismo, né? Pegar a estrutura da igreja, a maneira que a gente faz a questão do templo sede, congregações, né, do jeito que a gente faz hoje, e levar isso para a igreja primitiva como se lá fosse a mesma coisa. É totalmente diferente. Até mesmo o escritor da revista chama a igreja mãe, né, a igreja de Jerusalém, igreja mãe. Ele faz isso porque foi lá que começou, né, foi derramado o Pentecostes e tal, só que eu penso que não tinha essa estrutura organizada como tem no dia de hoje. Não, a igreja da cidade tal é o templo sede, as outras são congregações que tem que enviar oferta para o templo sede. Não. Era tudo muito simples. O que eles tinham em comum e procuravam manter isso comum a todas as igrejas era a doutrina. Era isso que é importante. A doutrina dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos. Então, né, qualquer coisa assim que a gente for tentar fazer comparando com os dias de hoje, a gente pode, né, sair do objetivo principal até da passagem bíblica. Tá? Então, assim, a igreja foi crescendo, Paulo foi evangelizando, foi formando grupos de crentes que se reuniam nas casas, não era um templo construído como nós temos nos dias de hoje. Isso foi muito mais na frente no cristianismo. Então, no início era tudo muito simples. A igreja em Éfeso, ela funcionava na casa de alguém. Era uma pessoa que cedia sua casa para reunir. A gente sempre tem aquela mentalidade, né, que a igreja em Éfeso era um templo grandioso. Não, o templo grandioso que tinha em Éfeso era da deusa Diana, porque a sociedade era totalmente pagã. Né? Os cristãos, eles se reuniam de forma muito mais simples. Tá? Mesmo assim, né, só para a gente entender essa contextualização. Saiu de Antioquia, se espalhou. Em Éfeso, a gente observa Paulo com um certo cuidado maior, ele fica um tempo naquela cidade. Na passagem aqui de Atos 20, Paulo diz que orou 3 anos por eles. Mas tem uma outra passagem que Paulo diz que Paulo ficou 2 anos, não sei se é 2 anos ou 2 anos e meio, uma coisa assim, em Éfeso. Enfim, não há inconsistência, tá? Paulo pode ter ficado 2 anos, mas quando ele saiu de lá, ele continuou orando pela igreja. Então, ele orou 3 anos nesse sentido, pode ser nesse sentido. De certa forma, Paulo tinha um carinho muito grande por essa igreja, ele desenvolveu um ministério muito longo ali, tá? O lugar que Paulo ficou mais tempo, e ali as instruções que Paulo passa para aqueles anciãos são instruções importantes que nós vamos ver aqui nos próximos tópicos. Então, né, vamos continuar aqui. A lição que fica é nesse sentido, é que a pessoa que tem esse chamado de abrir uma nova igreja, de fazer plantio de igreja, né, no caso plantar igrejas, começar um ministério, ela tem que se preocupar com a questão da capacitação, do treinamento para os obreiros, para os professores da EBD, para, né, ali, a partir, né, de pessoas capacitadas e treinadas e vocacionadas, o ministério ele vai crescer, ele vai expandir. Então, pessoas locais treinadas para continuar a obra de Deus. Então fica essa lição. Vamos para o tópico 2. O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Então aqui o escritor da revista ele destaca logo no início, né, a advertência de Paulo aos judaizantes e dos gnósticos. No caso, aqui eu entendi aqui que o escritor da revista ele está falando do ministério de Paulo como um todo, não necessariamente naquele dia ali com os anciãos de Éfeso. Tá? Eu entendi esse tópico 2.1, o tópico 2, subtópico 1, como sendo instruções gerais de Paulo. Tá? E essas instruções gerais de Paulo tinham a ver com doutrinas, né, que estavam prejudicando a fé cristã lá na época da igreja primitiva. Primeiro,
os judaizantes. Os judaizantes. E segundo, os gnósticos. Então vamos falar de cada um aqui separado. Os judaizantes foram um grupo que, logo na igreja primitiva, defendiam que para se tornar cristão tinha que ser primeiro judeu. E eles defendiam a lei do Antigo Testamento, circuncisão, guardar o sábado e outras questões relacionadas à lei do Antigo Testamento. Nós já estudamos algumas vezes isso aqui. Várias vezes a gente toca nesse assunto. Então, se você é uma pessoa que estuda assim para EBD, provavelmente você já viu alguma aula nesse sentido. Paulo, ao escrever aos Romanos e também aos Gálatas, ele trata diretamente dessa questão. Tá? Se você quiser dar uma estudada de forma mais detalhada, leia Gálatas. Tá? Leia Gálatas para você entender por completo. Mas logo no início da carta de Paulo aos Gálatas, eu vou até abrir aqui, logo no início, Paulo ele vai já tratar até com uma certa ironia, uma certa ironia, porque ele fala assim, admiro-me, capítulo 1, versículo 6, admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, eu fico admirado, ou seja, ele está sendo irônico, tem várias traduções diferentes, que vocês, de forma tão rápida, vocês abandonaram o verdadeiro evangelho e foram para um outro evangelho, tá? O qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo está falando que tem algumas pessoas dentro da igreja que está perturbando os crentes fiéis, tá? Que estão pervertendo o evangelho de Cristo. Aí ele fala assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja maldição. Então qualquer um que pregue outro evangelho diferente, que não seja o evangelho da graça, que a salvação é pela fé em Cristo Jesus somente, vocês estão entrando numa maldição. E qual era esse evangelho dos judaizantes? O que eles pregavam? Tá? Eles falavam dessa questão da lei, que tinha que guardar a lei em todos os seus aspectos, circuncisão e tudo mais, para ser salvo. Tá? No versículo 13, Paulo coloca assim, Gálatas 1,13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Cristo e a devastava. E aí ele vai falar que ele era muito zeloso, que ele entendia do judaísmo, então ele tinha mudado, se transformado, não é porque ele era uma pessoa sem informação ao judaísmo, não, eu tinha todo o entendimento completo da lei, sobressaía sobre os outros, eu sabia de tudo isso. Tá? Mas aí ele vai detalhando, vai contar a história aqui que aconteceu lá com Pedro. Aí ele coloca no capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então o que é ser justificado? É ser considerado justo por Deus, onde Deus vai bater o martelo e falar, a partir de agora você não é mais um pecador, você é um justo. Só que isso não acontece pela lei, acontece por meio de Cristo. E Paulo ele vai entrar em detalhe e vai falar assim, a lei não pode justificar ninguém. Por quê? Porque a lei nunca teve esse propósito. O problema dos judaizantes é porque eles estavam interpretando a lei da forma errada. Porque o próprio Antigo Testamento não diz em lugar nenhum que a lei tinha o propósito de salvar. A gente não vê Deus falando que deu a lei para a lei salvar. Não tinha esse propósito. A lei nunca teve o propósito de salvar, mas os judaizantes daquela época, alguns judeus daquela época, estavam pervertendo a própria lei. E Paulo vai explicar que a lei ela serviu como um aio, ou seja, como uma pessoa que se responsabiliza pela outra pessoa até uma certa idade. O aio seria como se fosse um professor, um empregado da casa que cuida da criança até ela chegar à maioridade e depois essa criança está independente.
Então Paulo ele vai dizer assim, que a lei ela aponta o pecado, ela diz para nós onde está o erro. Ela, né, só diz assim, olha, você errou aqui, aqui e ali. Só que a lei não pode fazer nada para nos salvar. Então, nós conhecemos a Cristo e o aio, no caso a lei, ela não é mais útil. Ela já me mostrou o caminho, ela já me apontou o pecado e agora eu sou salvo em Cristo Jesus. Então essa é a explicação que Paulo vai dar, se você ler aí depois o capítulo, leia toda a carta de Paulo aos Gálatas, né? Mas se você, acho que é o capítulo 2 que vai entrar em detalhes com relação a isso, vai falar da justificação, né, pelas obras da lei, e conta a experiência de Abraão no capítulo 3, nossa filiação em Cristo, tá? Enfim, tá? Todo o capítulo, leia toda a carta para você entender o contexto completo. Então, e os judaizantes, eles eram um problema naquela época, muito sério. Por isso que Paulo fala o tempo todo, não é somente aos Gálatas, Paulo fala em outras passagens sobre esse grupo. Aí esse grupo operava dentro da igreja, tentando perverter o verdadeiro evangelho. Agora nós vamos para a segunda, né, o segundo grupo, tá? No caso os gnósticos, que também tinham ali da igreja primitiva. Estou aqui com um livro em mãos, que eu vou falar um pouco do gnosticismo baseado nele. Este livro foi escrito pelo Bart Ehrman, né? O título do livro é Evangelhos Perdidos. É um livro, assim, que eu não recomendo para todos, porque é um livro onde ele vai questionar algumas coisas com relação à igreja primitiva. O Bart Ehrman, na verdade, ele não é crente, tá? Ele é teólogo, mas ele é agnóstico. É aquela pessoa que não é ateu, mas também não é crente, não crê em Deus, né? Ele fica em cima do muro, não sabe se Deus existe ou não, e ele questiona algumas coisas do cristianismo. Esse livro ele tem que ser lido em conjunto com esse aqui, ó, A Heresia da Ortodoxia, que é esse livro aqui vai rebater esse outro aqui, tá? Então, eu recomendo, se você for fazer um estudo nesse sentido, tá? Dar uma pesquisada sobre esse livro, tá? Ele vai falar Evangelhos Perdidos, onde ele vai falar um pouco daqueles evangelhos que não entraram no cânon das Escrituras, né? Vai falar de várias crenças que tinham na época, e uma delas que ele trata aqui é o gnosticismo. O que é o gnosticismo? Vou detalhar um pouco aqui, porque muita gente não faz a mínima ideia do que se trata. Eu vou ler alguns trechos desse livro explicando para que nós possamos compreender. O gnosticismo ele surgiu, talvez até antes mesmo do cristianismo, era uma preocupação de alguns judeus de explicar a origem do mal no mundo. Por que que tem tanta maldade se Deus é tão bom? Se tudo que Deus criou é bom, por que que tem tanta maldade? Por que que aquele que guarda a lei, que procura servir a Deus, muitas vezes sofre, passa por sofrimento, por doença, por pobreza, tá? E muitas vezes aquele que não guarda a lei, que não está nem aí para Deus, não quer nem saber de Deus, prospera, vive uma vida boa, com saúde, com riqueza. Então, esse tipo de problema, isso trazia ali, né, alguns debates, né, antes de Cristo mesmo. Então, a gente vê, o livro de Jó tem essa pegada, né, de tentar explicar por que o justo sofre. A Eclesiastes também vem nesse sentido. Então, o gnosticismo ele vem tentar explicar, é um conjunto de doutrinas, não é uma doutrina específica, um conjunto de doutrinas que tenta explicar a origem do mal do mundo, por que tem tanto sofrimento e tudo mais. Então, vamos lá, né? O que eles vão falar de início? Primeiro, eles vão falar o seguinte: o mundo material não é um bom lugar, porque ele não é a criação do Deus bom que fez todas as coisas e declarou tudo, né? Tudo bom, como está em Gênesis. Tá? Então, eles vão começar a questionar isso aí. O mundo que existe, tudo que é material, não foi feito por um Deus bom. Porque se esse Deus fosse bom, as coisas seriam boas. Tá? Então, o mal e o sofrimento estão constantemente em suas mentes, em geral, na vanguarda de seus escritos. No caso aqui, ele está fazendo uma referência à Bíblia, o Antigo Testamento, que cita muito mal, sofrimento e tudo mais. Então, este Deus que criou esse mundo material que tem maldade não é um Deus bom. Vamos continuar aqui. Talvez, coloca assim, talvez este mundo não seja a criação de um Deus único e verdadeiro. Talvez o sofrimento não esteja acontecendo como punição desse Deus, ou apesar da sua bondade. Porque muita gente poderia falar assim, não, o sofrimento acontece no mundo porque Deus as pessoas pecam. Tá? Então é a punição de Deus por causa do pecado da humanidade.
Eles começam a questionar isso. Não, talvez o Deus deste mundo não seja bom. Eu acho que é isso. Eles começaram a matutar e desenvolver esse tipo de doutrina. Talvez ele esteja causando sofrimento, não porque seja bom e queira que as pessoas compartilhem de sua bondade, mas porque seja maligno, ignorante ou inferior, querendo que as pessoas sofram e não importando se sofrem, ou talvez se ele não possa fazer nada quanto a isso. Mas se isso é verdade, o Deus deste mundo não é o Deus único e verdadeiro. Deve haver um Deus maior acima de tudo que não criou este mundo. Olha só o princípio básico do gnosticismo. Se eu tenho que estudar isso, tem a ver com os dias de hoje? Tem, preste atenção até o final. O princípio básico do gnosticismo. O Deus que criou esse mundo não é um Deus bom. Existe um Deus acima desse, que esse é perfeito. Tudo dele é bom, maravilhoso, e ele não criou esse mundo que a gente vive. Tá? Então, nesse entendimento, o mundo material em si, tudo que existe, que é material, é inferior ou maligno, na melhor das hipóteses, e assim também é o Deus que o criou. Deve haver um Deus não material, não conectado com esse mundo, acima do Deus criador do Velho Testamento, um Deus que nem criou este mundo, nem trouxe sofrimento, que quer aliviar o sofrimento do povo. Olha só o raciocínio. O Deus que criou esse mundo é um Deus, né, que está relacionado às coisas materiais, criou o que é material e impõe sofrimento nesse mundo. Existe um Deus superior que não é material e que se preocupa com a humanidade e quer eliminar o sofrimento. Tá? Então, no caso, esse Deus que nem criou esse mundo, nem lhe trouxe sofrimento, que quer aliviar o seu povo de sofrimento, não redimindo este mundo, mas libertando dele as pessoas, livrando-as do seu enclausuramento na existência material. Então esse Deus superior, que é pura bondade, que não criou o mundo, ele vai interferir no mundo e tirar desse mundo as pessoas boas, libertar algumas pessoas e, né, tirar do enclausuramento, ou seja, tirar do material. Porque para eles o material é ruim, a matéria é má. Para o gnosticismo, a maldade intrínseca da matéria. Tá? É totalmente intrínseco da matéria. Então Deus vai libertar algumas pessoas. Continuando, tá? Então, essa questão, né, da criação do mundo para os gnósticos, tá? A criação do mundo para os gnósticos, foi um erro na trajetória divina. Ele fala assim, existem vários mitos, tá, em relação a isso, mas ele fala assim, o que esses mitos parecem ter em comum é a ideia de que há um tipo de movimento para baixo dos espíritos, para a matéria, e que a matéria é uma degeneração da existência. É uma catástrofe do cosmos. Então tudo que existe de matéria é algo ruim, é algo mau. Tá? Continuando. Tá? O que eles compartilham em comum também é a noção de que a realidade em que vivemos não foi ideia ou criação do Deus único e verdadeiro, mas resultado desse desastre cósmico. E que dentro de alguns seres humanos, olha só o que a gente tem que destacar, alguns seres humanos, reside uma centelha do divino que precisa ser liberada a fim de retornar ao seu verdadeiro lar. Então, como é que eu vou ser salvo de acordo com o gnosticismo? É porque dentro de algumas pessoas tem a centelha do divino. Então, o único modo pelo qual essa salvação pode ocorrer é através do aprendizado por parte da centelha divina. Gnose, conhecimento. Então, o gnosticismo está relacionado a ter um conhecimento superior por parte da centelha divina, do conhecimento secreto que pode trazer a libertação de seu enclausuramento no mundo da matéria. O conhecimento, portanto, é central para esses sistemas. Como Jesus indica, né, a seu irmão Judas, Tomé, em um dos trechos dos seus escritos, do Nag Hammadi. Tá? Ele vai citar aqui um trecho do livro de Tomé, né, que é um livro gnóstico da época, que, né, no caso, foi escrito pelos gnósticos, tem nada a ver com o verdadeiro Tomé, tá? Totalmente fora do cânon das escrituras, e ele vai citar a necessidade de ter esse conhecimento superior, essa revelação para ser salvo. Então, o verdadeiro conhecimento vem de cima por meio de uma revelação. Em círculos gnósticos cristãos, Cristo é quem dá esse conhecimento. Então, do ponto de vista deles, tá, dos gnósticos,
Jesus, no caso Cristo, não falam Jesus, eles falam Cristo é que dá esse conhecimento. Então o gnosticismo era uma igreja separada, era dentro da igreja de Cristo, por isso que Paulo se preocupava, João se preocupava com o gnosticismo. Então a maioria dos gnósticos adotou, né, uma linha declarando que Cristo era um emissário divino do reino de cima. Então não tem o Deus que criou esse mundo, que não é bom, e o Deus superior, esse Deus superior que é o bom, ele enviou Cristo, totalmente espírito, ou seja, não é matéria, e que temporariamente entrou no homem, Jesus, a fim de transmitir o conhecimento que pode libertar centelhas de seu aprisionamento material. Então, o Cristo entrou no Jesus. O Cristo, puramente espírito, entrou no homem Jesus, puramente matéria, na ocasião do batismo. E ele saiu do homem Jesus na ocasião da crucificação. Segundo eles, quando Jesus fala, Deus meu, por que me abandonaste? É justamente ali onde o Cristo sai do Jesus e deixa o Jesus para trás. Tá? Uma outra tradução pode falar, Deus meu, por que me deixaste para trás? Isso está no Evangelho de Filipe, né? No caso, o outro evangelho gnóstico da época. Tá? E então, essa ideia, tá, de que a matéria é má, fazia com que as pessoas não se preocupassem com o que acontece com o corpo. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, eu posso prostituir, eu posso me mutilar no corpo, eu posso fazer o que eu quiser, porque a matéria é má. A ideia é me libertar dessa matéria má por meio do conhecimento, ou seja, da gnose que é fornecida por Cristo. Mas aí, todos vão alcançar essa libertação? Aí que está um outro ponto importante dessa doutrina do gnosticismo. É que, segundo eles, algumas pessoas não têm espírito. Olha só, algumas pessoas simplesmente vão morrer, serem aniquiladas e desaparecer. Outro grupo de pessoas, né, tem uma alma em si, mas não a centelha do Espírito Divino. Tais pessoas têm uma oportunidade de vida após a morte, e se tiverem fé e praticarem boas ações. Então esses são os cristãos comuns, que creem em Cristo, mas não têm o entendimento total do conhecimento secreto que leva à salvação. Olha só, dentro da igreja tem as pessoas comuns, que têm uma alma, que vão conhecer o Evangelho, que vão ter uma chance de vida após a morte, porém esse grupo é inferior. Ele não tem acesso a esse conhecimento secreto. E o terceiro grupo, né, são o grupo de pessoas que, né, no caso, têm esse conhecimento. São os gnósticos, aqueles que no conhecimento, que tem dentro de si uma centelha do divino, que aprenderam quem realmente são e como chegaram aqui e como podem voltar. Essas pessoas terão uma fantástica vida após a morte, pois retornarão ao reino divino, do qual vieram e viverão eternamente na presença de Deus como parte do pleroma, no caso, uma entidade espiritual superior, enfim. Então, né, olha só o problema que era na época. Dentro da igreja primitiva, não somente na época de Paulo, mas durante muitos séculos para frente, muitas pessoas achavam que tinha dentro de si a centelha divina, que alcançaram o conhecimento de onde vieram, para onde vão, esse conhecimento superior, e eles se consideravam mais espirituais, com um conhecimento superior em relação aos outros crentes, os crentes comuns. Será que isso não parece com o que acontece nos dias de hoje? Por isso que eu disse que o gnosticismo tem muito a ver com os dias de hoje. Dentro da igreja, infelizmente, dentro da igreja hoje, algumas pessoas se consideram superiores, mais espirituais, com a revelação espiritual diferenciada, seja por sonho, seja por visão, seja por qualquer coisa, ou porque estudou muito a Bíblia, e acha que essa revelação superior, esse conhecimento superior, faz dele uma pessoa melhor, uma pessoa que está acima dos outros crentes, como se tivesse, quem sabe, até um cantinho no céu reservado para ele, diferenciado. Então isso aconteceu naquela época e acontece nos dias de hoje. Infelizmente isso tem acontecido. Outra coisa que a gente pode aprender aqui com relação ao gnosticismo é essa questão de que a matéria é má e que tudo que está nesse mundo não presta e que o importante é o que vem depois. Os crentes da Assembleia de Deus falam muito da vinda de Jesus. Isso é bom, maravilhoso. Falar da vinda de Jesus, falar que Jesus vai voltar, que a gente vai para o céu. Mas a gente não pode perder a conexão com esse mundo. Porque, de acordo com a Bíblia, tudo que Deus criou é bom. Deus nos colocou nesse mundo para cuidar dele, para lavrar, quando ele coloca ali Adão e Eva no jardim, para cuidar, para lavrar, para fazer tudo no mundo. Então o mundo é algo bom, criado por Deus.
e nós temos que cuidar, não é uma maldição, não é, enfim, a matéria em si não é algo mal, no caso, não é má por natureza. Jesus, né, ele não foi um Cristo, um Espírito que entrou, no caso, o Cristo que entrou no Jesus material, não. Né? O Jesus, ele foi o quê? A encarnação do divino. Ele se tornou carne. Tá? Ele é carne. Por isso que João fala lá, aquele que nega, né, que Cristo não veio em carne, isso não é de Deus. Ou seja, João está confrontando uma doutrina gnóstica que estava na igreja naquela época. Jesus, ele veio em carne, tá? Ele foi carne, é por isso que é importante nós falarmos que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Então, a gente tem que entender que tudo que tem nesse mundo é bom e maravilhoso e a gente tem que desfrutar. E que o corpo, a gente tem que cuidar do nosso corpo, sim. Tá? A gente tem que evitar a prostituição, evitar qualquer tipo de vício, qualquer coisa que venha prejudicar o nosso corpo, preservar aquilo que Deus nos deu e que um dia nós vamos ressuscitar e nós vamos habitar na Nova Jerusalém com matéria, tá? Com matéria. Então não vai eliminar a matéria. Então isso é muito importante nós enfatizarmos. A falar da eternidade, mas entender que a matéria, o que Deus criou é bom, maravilhoso, que nós temos que desfrutar. E a ideia não claro, vai ter um novo céus e nova terra, mas isso tem a ver o quê? Com o que já existe hoje. Alguns teólogos dizem que Deus vai restaurar a terra que tem hoje, outros dizem que Deus vai destruir essa terra e fazer uma nova. Independente de quem está certo, o importante é que vai ser matéria. Nós seremos matéria, viveremos numa Jerusalém material. Tá? Então, essa questão do dualismo é uma questão que a gente tem que eliminar. Tudo na nossa vida está relacionado ao mundo espiritual, mas nós estamos vivendo na matéria e a matéria é boa. Bem, então, né, entendendo essas duas doutrinas, a gente vai avançar na aula. Então, acho que já passei um bom tempo aí, mas esse tema é um tema recorrente, gnosticismo, judaizantes, enfim, a gente precisa entender com detalhes. Vamos para o próximo tópico. Tá? Paulo apela aos líderes. Então, aqui a gente entra na passagem de Atos 20, né, no caso, começa pelo versículo 24, que fala assim, sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Então, Paulo, no versículo 24, ele fala do desapego às coisas materiais. No caso, relacionado mais à questão de dinheiro mesmo, ou bens materiais, acúmulo de riqueza. É nesse sentido que Paulo está falando. Tá? Paulo fala assim, ó, agora eu sei, né, no versículo 24, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo está preocupado só em pregar o evangelho. Tá? Mas na frente, no versículo 33, ele fala assim, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Tá? Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Ou seja, eu só trabalhei para ter o que é necessário, que eu preciso para sobreviver. Tá? Então ele fala, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Então Paulo está dando uma lição de desprendimento de coisas materiais, onde ele está falando que ele não está cobiçando nada, ele orienta ninguém a cobiçar nada, ele também não está cobiçando nada, ele não está preocupado com riqueza material, e tudo aquilo que ele trabalhou, ganhou para se sustentar, ele ainda usou para ajudar os necessitados. Essa lição de Paulo ela é muito importante, porque nós vivemos numa sociedade onde as pessoas pensam muito na riqueza, pensam muito em bens materiais, em ter muito dinheiro. A riqueza, né, isso enche os olhos, principalmente dos mais jovens, enfim, dos mais velhos também, mas a sociedade hoje tem muito acesso à informação e acaba vendo, assim, né, no caso, umas pessoas muito ricas, esbanjando, e fica, né, muitos ficam com vontade de fazer isso, como se isso fosse uma vantagem, né, nossa, isso é muito vantajoso. Eu não vejo vantagem nenhuma, principalmente com relação, né, a agradar a Deus. Porque, assim, não é que Deus proíbe ter riqueza. Não é que seja pecado ser rico. Não tem problema nenhum você trabalhar, ganhar seu dinheiro, ter, né, ganhar, sei lá, muito dinheiro, acumular riqueza, ter fazenda, casa, carro, apartamento. Não é problema nenhum, isso não é pecado nenhum. Tá? Eu acho que eu até falei disso na aula anterior, que a gente sempre está tocando nesse assunto, né? Até mesmo porque cada pessoa tem um chamado diferenciado. Então, se Deus te chamou para, né,
trabalhar e ficar rico, isso é uma bênção de Deus para a sua vida. Como eu comentei no vídeo passado, eu vou comentar de novo, desde que você não deixe de servir a Deus, que você continue sendo fiel, indo à igreja, lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, desde que você dê atenção para a sua família, então você sai com sua família, dá atenção para o seu filho, para sua esposa, para seus parentes, seu pai, sua mãe, tá? E isso você use, esse dinheiro você use também para abençoar pessoas necessitadas e abençoar a obra de Deus. Então, se você é uma pessoa rica e você cumpre isso, esses 3 requisitos, eu creio que isso é bênção na sua vida. Agora, se você é rico, mas você não vai à igreja, não serve a Deus, você não dá atenção para a família e o teu dinheiro é só para aumentar o teu patrimônio e você não ajuda ninguém, não ajuda a obra, não ajuda os necessitados, isso é maldição na sua vida, não é bênção de Deus. Isso é claro que exige um estudo muito mais detalhado para a gente ver as passagens bíblicas, né, que falam nesse sentido, mas a gente tem que ter muito cuidado para que a riqueza do mundo não venha nos cegar e nós vivermos aí perdidos no pecado achando que está sendo uma grande vantagem. Então, muitas pessoas têm se perdido por causa dessa questão, né, de ficar ambicioso demais para a riqueza. E trazendo para o contexto, né, de crentes que fazem a obra de Deus, Paulo está falando aqui para obreiros, tá? De ninguém cobiceie prata, nem ouro, nem vestes. Vocês não têm que fazer a obra de Deus pensando em ganhar dinheiro e ficar rico com isso. Será que não tem a ver com algo que acontece nos dias de hoje? Pastores que cobram 10 mil reais para uma pregação, 20 mil, 30 mil reais. Eu já vi até o absurdo de 100 mil reais, tá? Fazem uma noite de pregação. Tá? Uma vez um pastor da igreja que eu congregava ligou para um pregador desses famosos. Ele cobrou, na época, há muito tempo atrás, cobrou 3 mil reais para pregar meia hora. Aí ele falou assim, se você quiser mais meia hora de ministração do poder de Deus, é mais 3 mil reais. Ou seja, era 3 mil por meia hora. Cada meia hora acrescentada, ele cobrava por hora, né? Então, será que isso é bíblico? Quando a gente olha para a vida de Paulo, de Pedro, dos apóstolos ali na igreja primitiva, eles não tinham preocupação com riqueza, com nada. Sabe? Eles viviam da dependência de Deus. Paulo era fazedor de tendas. Paulo nem sequer fala assim, eu sou pobre, coitado de mim. Não, isso para ele é irrelevante. Ele não estava nem aí. Ele tinha com que se sustentar, era mais do que suficiente. Então a gente tem que pensar dessa forma. Tá? Não é um pensamento medíocre. Porque você é muito medíocre, só pensa em ter para se sustentar. Não, a gente tem que ser competente, trabalhar. Se Deus abençoar, abrir as portas e derramar suas bênçãos, que bom, que maravilha. Mas se isso não acontecer, você tem o que vestir, você tem o que comer, você tem um teto para morar, levanta a mão e agradece a Deus pelo que você tem. Porque é isso que Ele te deu e você tem que ser feliz com isso. Não pode viver triste a vida e, meu Deus, eu nunca fiquei rico, será que minha vida está bagunçada, será que eu não sou crente de verdade? Como prega a teologia da prosperidade por aí, que vem enganando a muitos. E é por isso que, né, a gente já faz a ponte aqui, né, para o último tópico, né, a ameaça aí dos lobos cruéis no rebanho de Deus. Paulo vai falar em Atos 20, 29 e 30, né, onde Paulo vai falar aqui, né, dessa forma, né, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E muitos desses lobos vorazes que estão dentro da igreja hoje pregam uma teologia da prosperidade, que isso nem pode ser chamado de teologia, né, em que o crente tem que ser rico, tem que ser abençoado, que tem que ter dinheiro, que senão ele não é crente de verdade. Isso está errado, isso é mentira do diabo. Aí muitos crentes estão acreditando nisso. Muitos crentes estão indo por esse caminho, seguindo esses lobos vorazes. Infelizmente, dentro do nosso meio assembleiano, isso tem acontecido muito. Um certo pastor falou para mim um tempo atrás que a Assembleia de Deus ela não defende a teologia da prosperidade, mas ela flerta com a teologia da prosperidade. E muitos pastores famosos da Assembleia de Deus aderiram à teologia da prosperidade e divulgam essa teologia na mídia, nos seus livros e tudo mais. E muitos crentes estão seguindo esse caminho. Cuidado, cuidado. A gente tem que entender o que as Escrituras dizem acerca desse tema. É um tema muito importante. Infelizmente não dá para a gente entrar em detalhes aqui nessa questão financeira e tudo mais, para combater a teologia da prosperidade, mas você que é professor da EBD, você que é líder na sua igreja, você que é pastor, você tem sim que ensinar. Culto de ensino, EBD, alguma coisa, você tem que ensinar o que é o verdadeiro evangelho e ensinar as pessoas o que é ruim também. Olha só o que está acontecendo de ruim. Evitem isso.
Porque se surgir no meio da igreja, você já sabe como combater. Amém? Bem, eu encerro aqui. Espero que você tenha compreendido o assunto. Se ficou alguma dúvida, fique à vontade para nos perguntar, pode ser pelo WhatsApp, o WhatsApp da EBD em Foco, você pode mandar mensagem a qualquer hora, está na descrição desse vídeo o WhatsApp da EBD em Foco, está no nosso site, ebdemfoco.com, nós temos slide PowerPoint, aula em vídeo, áudio, PDF, cursos, conteúdo de qualidade completo para você ministrar uma aula de excelência e ser um educador cristão de excelência. Acesse o nosso site, qualquer dúvida é só mandar para nós. A paz do Senhor, até a próxima aula.